Oi, Igor, tudo bem? Como é que você vai? Tudo bem, Atushi? Então, muito bom ter você aqui. O Igor, como todos sabem, apresenta o programa Geopolítica aqui na TV 247. É professor da Federal do ABC de Relações Internacionais e vai bater um papo com a gente hoje, entrando aqui ao vivo, né? Dessa vez por Hangouts, não por estúdio, não do estúdio, né? Mas para falar não só sobre o resultado da eleição venezuelana, mas também sobre as sanções. Ô Igor, a intenção inicial era fazer com o Paulo Moreira Leite, mas ele teve problemas de conexão, porque ele não estava no hotel, então não deu para a gente fazer como a gente planejava. Eu já falei com o Paulo hoje, né? Mas é muito importante ter a sua opinião sobre esse momento aqui da América do Sul. E aí, como hoje é o dia da repercussão máxima, eu queria pegar suas primeiras impressões sobre esse resultado. Como é que você viu essa vitória do Maduro? Foi um resultado muito importante, porque ele renova a legitimidade do governo do Nicolás Maduro na Venezuela. É um voto de confiança da maioria dos venezuelanos ao presidente Nicolás Maduro, né, e ao chavismo, a esse grande projeto de transformações sociais, sobretudo econômicas e políticas no país. Né. A participação dos eleitores, a gente pode considerar, né, que, do ponto de vista concreto, representam a maioria dos venezuelanos, porque foram 48% de votantes no total do colégio eleitoral, né, no total do eleitorado, considerando-se que, tradicionalmente, em todas as eleições, há um índice de 20% de abstenções. O voto lá é facultativo, só vota quem quer, e, tradicionalmente, um em cada 5 eleitores venezuelanos não comparece às urnas pelos mais diferentes motivos, por questões pessoais ou porque não se interessa por política. Né? Então, a gente pode considerar que essas eleições foram representativas. Né? Então, é um mandato válido concedido ao presidente Maduro, e com um detalhe, Léo, que as pessoas poucas vezes se atentam. Né? Quando o governo dos Estados Unidos e outros governos que são alinhados aos Estados Unidos tentam invalidar essas eleições, contestam essas eleições, eles não apresentam nenhum elemento concreto que fundamente essa contestação. Claro. Se eles não foram válidas, que foram fraudulentas, não há uma única denúncia consistente de fraude, porque não tem como haver fraude nas eleições da Venezuela. Eles têm um sistema de votação que é certamente o melhor do mundo, do ponto de vista técnico. São eleições praticamente blindadas contra a fraude. Agora, Igor, a imprensa inteira aqui no Brasil alegou que um dos motivos seria essa questão da baixa participação, porque houve uma abstenção dessa vez maior, que teria passado perto de 52%, 54%, né? E uma abstenção maior porque a direita sabotou a eleição, né? Essa sabotagem, a seu ver, então, foi programada para que se gerasse esse tipo de contestação já? Já estava tudo pronto, tudo armado. Né? Essas sanções que os Estados Unidos, o governo Trump, anunciou hoje, elas já estavam feitas, já estavam aprovadas, já estavam os documentos, né, enfim, correspondentes a essas medidas punitivas do governo dos Estados Unidos, isso já estava tudo feito, já estava redigido, até porque você é impossível um governo aprovar sanções, né, quer dizer, baixar ordens administrativas, né, de sanções em meia hora, em 2 horas. Né? Então, isso tudo já estava pronto na semana passada, né, estavam esperando só o resultado das eleições. Né? Enfim, não aconteceu nada que não correspondesse a um script pré-estabelecido daqueles, né, que estão movendo uma campanha de desestabilização de um governo soberano, de um governo legítimo, que é o governo da Venezuela. É uma situação que nós estamos vivendo, Léo, que é completamente paradoxal. É a primeira vez na história que um governo é recriminado internacionalmente porque fez eleições.
que consultou o seu povo, né? Quer dizer, normalmente governos são criticados, até sofrem sanções, são denunciados, são objeto de polêmica, porque não fazem eleições. É muita hipocrisia, né, Igor? Não fazer eleições. A Venezuela é o contrário. Foram 4 eleições nos últimos 12 meses, nada menos do que 4, né? E são chamados de ditadura. Então, quer dizer, as palavras perderam completamente o sentido. Você viu, por falar nisso, você viu a Folha de São Paulo hoje de manhã? A primeira página estava assim: o ditador Nicolás Maduro foi reeleito com 68% dos votos. Não é muito surrealismo na linha da nova língua de George Orwell? Não, é simplesmente grotesco, porque como é que um presidente eleito, incontestavelmente eleito, que é o Nicolás Maduro, né, eleito em 2013, né, e que durante todo o seu mandato jamais descumpriu a Constituição. Não se encontra, os críticos do Maduro, que chamam ele de tirano, essa coisa toda, não são capazes de apontar um único artigo da Constituição da Venezuela que teria sido violado pelo Nicolás Maduro. Dizem que ele é autoritário, que isso ou que é aquilo, mas ali, quando você chega, né, no concreto, no específico, essas acusações elas viram fumaça, elas não se sustentam. Enquanto isso, nós temos no Brasil um governante, Michel Temer, golpista, e certamente o governante mais impopular do mundo. Claro. É uma vergonha. O Brasil é uma vergonha em escala planetária. Eu ia chegar exatamente nesse ponto, Igor. Como é que você viu a decisão do Itamaraty de seguir a determinação dos Estados Unidos e não reconhecer as eleições? Olha, nós estamos, eu acho que poucas pessoas têm consciência da grande catástrofe internacional que está sendo armada por esse governo golpista do Temer. Se existe um patrimônio pelo qual nós devemos zelar na América do Sul, e do qual nós, não apenas brasileiros, mas sul-americanos, devemos nos orgulhar, é a paz. A América do Sul, ela é um continente de paz. No século XX inteiro, nós tivemos apenas uma guerra internacional de alguma proporção, que foi a Guerra do Chaco, entre a Bolívia e o Paraguai, de 1933 a 1936. Foi a única guerra. O resto foram pequenos conflitos, mas não podemos chamar de guerra na região, fora, né, a Guerra das Malvinas, que aí envolveu um ator extra-regional, que foi o Reino Unido. Agora vejamos o que está acontecendo. Os Estados Unidos estão tentando promover uma guerra contra a Venezuela. E essa guerra não vai ser travada pelos Estados Unidos diretamente, porque eles não têm coragem de colocar os seus próprios soldados em campo para voltarem para casa embrulhados em sacos plásticos, como cadáveres. Eles querem que essa guerra seja feita pelos outros. Esses outros somos nós, brasileiros e colombianos, que eles estão atiçando a guerra contra a Venezuela. No momento que que essa guerra começar, se eles levarem a cabo esse plano tresloucado, toda a questão da Venezuela muda de figura. A Venezuela vai se transformar num país em guerra. Vai deixar de ser um país em crise para virar um país em guerra. Uma outra realidade. É uma nova guerra do Paraguai, né? E o Brasil envolvido nisso, e as guerras, Léo, você sabe tão bem quanto eu, as guerras a gente sabe como elas começam, mas a gente não sabe como elas terminam. Perfeito. A guerra do Iraque não terminou até hoje, começou em 2003. Mas eu queria te perguntar, porque esse ponto é muito importante, Igor. Eu estava conversando agora há pouco com o Brian Mier. O Brian Mier, ele é editor de um site chamado Brasil Wire, estava aqui no estúdio. Eu conheço. E eu perguntei para ele sobre guerra, né? Por quê? Porque o Trump anunciou sanções, né? A gente olha para a oposição venezuelana, a oposição ela desistiu de tentar o poder pela urna, pelo voto. Exatamente. Perdeu as eleições e pulou fora do jogo democrático. Aí ela tentou o golpe. O golpe que deu certo no Brasil não deu certo na Venezuela. Essa oposição, inclusive, quando se fala lá dos 100 mortos na Venezuela, a maioria absoluta
quase totalidade foi morta pela oposição, nessa contabilidade dos cadáveres naquela época mais brutal. Aí houve as prisões, tal, o Maduro chamou para a reconciliação, chamou para as pessoas disputarem, não disputaram. Bom, aí isso esbarra num ponto. Os Estados Unidos, veio o secretário de Estado estadunidense, a América do Sul, e chegou a dizer o seguinte: olha, quando as coisas não dão certo pela via eleitoral, a América Latina, eventualmente, esses países recorrem aos militares para um golpe militar. No entanto, o chavismo passou a controlar as forças armadas também. Então, a hipótese de golpe militar, ela é praticamente impossível, muito remota. Se não há o golpe militar, eles podem financiar guerras civis, com milícias na Venezuela ou guerras entre países. Então, você acha que é mais provável que a gente caminhe para guerra civil primeiro, estilo Síria, estilo Líbia, né? Tipo assim, exércitos de libertação nacional, ou que a gente parta para guerra tipo Guerra do Paraguai? O que ocorre na Venezuela é que é muito difícil, para não dizer impossível, se repetir na Venezuela um modelo de conflito interno ao estilo sírio. A guerra civil na Síria, ela só foi possível da forma como ela aconteceu, porque a Síria é um país dividido em comunidades étnicas, né, que praticam religiões diferentes, que possuem identidades sociais e étnicas, né, separadas. A Venezuela é um povo só, né, é um país unificado. Então, não existem territórios diferenciados culturalmente, etnicamente. Qualquer tentativa de ocupação de território por uma força insurgente na Venezuela seria imediatamente esmagada, debelada, controlada pelas forças armadas venezuelanas e por grupos ligados ao Estado venezuelano, né, grupos de defesa civil e grupos da própria sociedade. Então, a manutenção de um conflito armado em território venezuelano só seria possível com o envolvimento direto de atores externos, de forças de países fronteiriços, né, sobretudo Colômbia, na ordem, Colômbia, Brasil, Panamá e Guiana. Né? Especialmente Colômbia e Brasil, porque as fronteiras com o Panamá e com a Guiana, enfim, são fronteiras pouco relevantes, não há população ali para sustentar um conflito. Né? Eu entendo, Igor, mas aí só para te colocar um ponto... Pode falar, envolvimento do Brasil. Né? Eles querem envolvimento das Forças Armadas do Brasil e da Colômbia. Existe um plano nesse sentido, elaborado pelo Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos. Esse plano foi divulgado pela mídia alternativa. Né? Esse plano prevê uma intervenção de pretexto humanitário na Venezuela, então, de tropas, né, dos países vizinhos, Brasil, Colômbia, Guiana e Panamá, né, jogando a América do Sul numa conflagração internacional. O tamanho da irresponsabilidade dos Estados Unidos e dos governos sul-americanos que estão se acumpliciando com os Estados Unidos, isso é monumental. Isso é uma catástrofe de dimensões históricas. Eu acho que nunca, assim, coisas a burrada do século, a burrada do milênio. A burrada do século o Brasil já cometeu, né? Com todo esse processo de tirar a Dilma, botar o Temer no poder e tal. Mas aí você fala da irresponsabilidade dos ocupantes do poder de levarem o Brasil a uma guerra. Mas eu queria te colocar antes disso, antes da gente avançar mais nesse ponto, Igor, uma outra hipótese, que é a hipótese da guerra Estados Unidos-Venezuela. Isso você não vê no cenário. Porque o Trump chegou a dar uma declaração no passado, dizendo, olha, podemos bombardear aqui pertinho. Opção militar. A opção militar dos Estados Unidos. Militar não pode ser descartada. Né? Agora, o que acontece é o seguinte, os Estados Unidos mandarem tropas para a Venezuela, para não dizer que é algo impossível, isso só poderia acontecer se já houvesse um conflito dado dentro da Venezuela
com forças militares críveis, né, forças militares consistentes, né, capazes de servir de suporte para uma intervenção americana. Né. Um desembarque de marines, fuzileiros navais dos Estados Unidos, paraquedistas, tropas desembarcando na praia, naquele estilo de AD, etc., eles seriam esmagados com muita facilidade pelos venezuelanos. A Venezuela não é uma república bananeira. A Venezuela é um país de 30 milhões de habitantes, né, com recursos econômicos, com forças armadas profissionais, muito bem equipadas, os melhores armamentos russos, aviões modernos, baterias antiaéreas, e um exército muito motivado ideologicamente, em defesa da Constituição bolivariana, né, e motivados patrioticamente. Então, há anos e anos que os venezuelanos estão se preparando para uma invasão dos Estados Unidos. É verdade. O Igor, aí então, resta então essa hipótese da guerra feita por outros, né? A guerra por procuração, que é exatamente o que os Estados Unidos fazem na Síria, fizeram na Líbia, fizeram em outros países. Mas você acha que existe alguma possibilidade de um governo ilegítimo e tão impopular como é o do Temer conduzir o Brasil a esse tipo de loucura, né? Porque eles não têm legitimidade nenhuma. Todo mundo sabe que são ladrões, usurpadores do poder. Se eles viessem agora, há meses de encerrar esse pesadelo, com papo de guerra, né? E eu te pergunto, você acha que esse discurso tem alguma entrada nas Forças Armadas brasileiras também, de brincar de guerrinha com a Venezuela? Olha, isso que você diz mostra o nível de irresponsabilidade dessa gente. Eu duvido que isso tenha sido seriamente discutido, seja pela cúpula militar brasileira, seja pela cúpula diplomática, pelo governo brasileiro. Eles vão ali que nem Maria vai com as outras, assinando o documento do Grupo de Lima, né? E certamente eles não acreditam que isso vai acontecer. O Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras, se existe uma coisa que é constante na história militar brasileira, é uma baixa propensão ao envolvimento em conflitos externos. O Brasil foi convidado a participar da Guerra da Coreia na década de 50, recusou. Foi convidado a participar da Guerra do Vietnã durante a ditadura militar no Brasil, eles recusaram. Né? E você pode olhar, as únicas vezes que o Brasil manda tropas para fora como capacetes azuis da ONU, em tropas de manutenção da paz, né? Ou então em situações onde o risco de um envolvimento perigoso em combates, com baixas, com perdas humanas para as tropas brasileiras, é mínimo, como foi o caso no Haiti. Né? Mas de guerra de verdade, eles nunca botaram a mão na cumbuca. Né? As Forças Armadas Brasileiras, elas são voltadas para operações internas de repressão, etc, etc. Mas então esse cenário, Igor, não vai se materializar, porque eles vão ficar na linha das sanções, vão aumentar o tom do discurso, mas eles não terão a adesão do Brasil para esse projeto. Será que terão? Podem ter da Colômbia, aqui eu acho mais difícil. Agora, também pode-se criar uma situação em que esse governo fraco, né, um governo golpista, um governo sem legitimidade interna, se veja numa situação difícil de dizer não aos Estados Unidos. Perfeito. A contragosto, o Brasil acabe assumindo compromissos, né, sem uma total consciência do que implicam esses compromissos, né, assumindo pela metade, né, quer dizer, não fica nem de fora, nem de dentro de um conflito da Venezuela, e acaba sendo tragado para uma situação de combate. O Brasil fica numa situação ambígua, digamos que nessa situação ambígua, o Brasil acaba se envolvendo em alguma situação que hajam baixas nas Forças Armadas brasileiras, porque a Venezuela vai se defender, eles estão preparadíssimos para se defender, eles estão esperando, venham, que nós vamos contra-atacar, porque é o território deles. Claro. Eles não permitiam 1 milímetro de território venezuelano em mão de tropas estrangeiras. Quem está pensando isso pode tirar o cavalo da chuva. O Igor, e tem um fato interessante também, que é o seguinte, você citou a questão dos armamentos russos, né? Eu estava vendo notícias na agência Sputnik e também nas agências chinesas, né? Os dois países importantes dos BRICS, Rússia e China,
reconhecem a lisura do processo eleitoral e a legitimidade do governo Maduro. Né? Isso dá a eles uma certa garantia de estabilidade, ou a gente vai ter uma grande batalha geopolítica agora aqui no nosso, vamos dizer assim, no nosso terreiro? Léo, essa é a pergunta de US$ 1 bilhão. Como a China vai se comportar, né, diante dessa situação de cerco econômico e político à Venezuela? Tradicionalmente, a China não se envolve, né, em conflitos fora do seu perímetro defensivo. Né? A China tem uma postura muito cautelosa, né? Claro, não se envolve em assuntos internos de nenhum lugar e continua não se envolvendo, né? Agora, nesse caso, existem interesses muito fortes da China envolvidos. A China é o principal parceiro comercial da Venezuela, né? São empréstimos de quase US$ 50 bilhões, né? Empresas chinesas atuando lá, etc., dentro de um momento em que a China está entrando na América Latina. Eles têm um projeto já aprovado de construção de um canal interoceânico na Nicarágua, né? Eles estão envolvidos até o pescoço na construção do porto de Mariel, em Cuba, né? Então, a Venezuela é um ponto estratégico para a China, né, dentro deste mundo, que é um mundo cada vez mais regido pela disputa geopolítica entre grandes potências. Né? A questão é, até que ponto a China está disposta a levar a sua aliança com o governo da Venezuela? E a Rússia? O papel da Rússia, quer dizer, a Rússia não poderia ter o mesmo papel da China de financiamento, né, da economia venezuelana, porque a Rússia não tem esses recursos. Mas a Rússia, até onde ela puder ir, ela vai, e ela está cumprindo um papel muito importante na defesa. O exército venezuelano, a força aérea, estão totalmente equipados com o que existe de melhor ou de quase melhor, né, no material bélico russo, que é reconhecidamente de alta qualidade, né, de alta eficácia do ponto de vista militar, como tem se visto a cada dia no conflito da Síria. Né? Mas tem um dado importante também, Igor, que essa posição, vamos dizer assim, dos Estados Unidos, ela não tende a se tornar hegemônica. Eu recebi uma notícia também do G20, dos 20 países que compõem o G20, só 6 defenderam sanções contra a Venezuela, né? Então você tinha lá Chile, Austrália, talvez México, Argentina, Estados Unidos, né? O Brasil também não tinha entrado ainda nessa onda de sanções, né? E certamente no G20 você não vai ter adesão nem da Rússia, nem da China. Talvez não tenha adesão do Brasil às sanções, né? Porque o Temer realmente, você ter o golpista sancionando um governo democraticamente eleito, pega muito mal até para um golpista como o Temer, né? É muito interessante, e eu queria te colocar essa questão, se você acha que os acontecimentos na Venezuela podem ajudar os brasileiros a entender a natureza do golpe no Brasil, né? Eu estava aqui com o Brian Miller, ele falou o seguinte, olha, os americanos agora estão entrando numa onda de considerar ilegítimas todas as eleições que seus aliados perdem, mas só nos países que têm petróleo, não em qualquer país. Né? Bom, eu acho que a gente está tendo uma aula de política com o que está acontecendo na Venezuela. A gente está vendo até onde os Estados Unidos são capazes de ir para defender os seus interesses, e mais, a gente está vendo até onde a oligarquia, as camadas privilegiadas de uma sociedade, são capazes de chegar para garantir os seus privilégios. Porque a natureza do conflito na Venezuela e do conflito no Brasil é a mesma. Né? A história acabou tomando rumos diferentes. No Brasil, nós sofremos o golpe, na Venezuela, eles estão se defendendo do golpe. Né? No Brasil, as Forças Armadas se omitiram, né? Na prática, ajudaram no golpe, e na Venezuela, as Forças Armadas estão a favor da legalidade constitucional, a favor de um governo legítimo, do cumprimento da Constituição. O Poder Judiciário é a mesma coisa. A gente pode comparar o que aconteceu com o Judiciário no Brasil e com o Judiciário na Venezuela.
em qualquer país do mundo, né, o poder executivo tem influência na nomeação dos juízes. Na Venezuela, o poder executivo e o poder legislativo, né, estavam nas mãos do chavismo. Havia uma maioria chavista no legislativo que também facilitou as coisas. Não, né, enquanto que no Brasil, né, a nomeação de juízes, né, do Supremo Tribunal Federal acabou resultando numa composição que ajudou no golpismo, ajudou na condenação do Lula e muitas outras coisas que sabemos muito bem. Ô Igor, é até interessante isso que você fala. Interessante entre os dois países. Hoje, quando eu estava fazendo o Bom Dia, eu até fiz um paralelo. Eu me lembrei de uma visita, quando eu fiz uma entrevista ao Gilmar Mendes, e ele tinha uma entrevista onde ele falava que jamais iria permitir a bolivarianização do Supremo, né? E aí eu comentei, eu fiz um paralelo, porque hoje a gente tem um judiciário bolivariano, entre aspas, de direita. A gente tem um bolivarianismo, assim, é tudo aparelhado pela direita brasileira, a tal ponto que você tem um líder da oposição preso para não concorrer às eleições. E ontem, eu sei que você tem um compromisso, mas só para encerrar, no Jornal Nacional da Globo se falou o seguinte, não, veja bem, olha, não assisti, eu recebi só a informação, porque eu não assisto, só já alertando, né, a gente não consome esse tipo de, né, produto tóxico que vem de lá. Mas a informação era a seguinte, que o Brasil não reconheceria a legitimidade das eleições porque o governo venezuelano prendeu opositores. Ora, o Brasil tem o maior opositor ao golpe preso justamente para não disputar as eleições. Significa, então, que a Globo estaria assumindo que as eleições brasileiras não serão legítimas? Por uma questão se Lula não participar, né? Óbvio. Exato, porque então, se o opositor preso, né, leva à deslegitimação de uma eleição, então as eleições brasileiras, né, elas serão ilegítimas enquanto o Lula estiver preso. Isso dito por eles, dito por uma rede de televisão golpista. No que nós concordamos, eleição sem Lula é fraude, né? Exatamente. Então, eles estão endossando a ideia de que eleições sem Lula é fraude. Agora, em relação à Venezuela, eu acho que existe um ponto que precisa ser esclarecido. Esse paralelo com a Venezuela, a gente pode levar até um certo ponto. De um certo ponto adiante, ele já não procede mais. Quem está preso na Venezuela é o senhor Leopoldo Lopes. Leopoldo Lopes está preso por quê? Em 2014, ele convocou e liderou um levante contra o governo constitucional da Venezuela. Ele chamou seus partidários às ruas para derrubar o governo por meios violentos, bloqueando ruas, depredando edifícios públicos, atacando partidários do governo, chegaram a incendiar a sede do Ministério Público Federal em Caracas, queimaram ônibus, queimaram postos de saúde, escolas, repartições públicas, delegacias, frotas de ônibus, causaram várias mortes. Então, ele está preso como o responsável por essas ações. Se alguém no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo fizesse o que fez o Leopoldo Lopes na Venezuela, estaria preso da mesma forma nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, na China, no Japão, em qualquer lugar. Né? E o senhor Capriles, que foi candidato a presidente da Venezuela 2 vezes, derrotado, ele está preso porque recebeu dinheiro da Polônia, da Embaixada da Polônia, para a sua campanha a governador. Na verdade, esse dinheiro, obviamente, que não é da Polônia, porque a Polônia vai se envolver na política da Venezuela. Era o dinheiro dos Estados Unidos, através da Embaixada da Polônia, através de certos laços familiares do Capriles, por ser descendente de judeus poloneses. Né? Ele está preso, então, porque ele cometeu um crime na Venezuela, recebeu dinheiro estrangeiro. Nos Estados Unidos, estão querendo derrubar o Trump, porque ele teria supostamente recebido ajuda da Rússia nas suas eleições. Então, não é nenhuma maluquice da Venezuela a prisão do Capriles. E são candidatos que não se comparam ao Lula, que os índices deles de prestígio popular na Venezuela é mínimo. Se eles fossem candidatos, não podem porque eles são criminosos, foram condenados por isso. Mas se fossem candidatos, também não fariam diferença nenhuma.
Nada que se compare com a posição de liderança que o Lula tem nas pesquisas. Aqui o Diário Liberdade está lembrando, Henrique Capriles Radomski, de fato tem essa ligação familiar polonesa. Ô Igor, eu sei que você tem um compromisso na TVT, foi muito importante essa sua fala aqui sobre a Venezuela, né? Queria te agradecer muito, eu sei que quarta-feira você vai estar aqui com a gente no programa Geopolítica, e aí a gente vai poder já trazer mais informações, o Paulo já vai ter chegado de lá, né? A gente vai ter convidados especiais, mas a geopolítica do petróleo está ficando cada vez mais importante, então a sua presença aqui realmente tem sido fundamental. Valeu, Léo. Então, seguimos aí acompanhando, né, os acontecimentos. É isso, grande abraço. Quando a gente fala de Venezuela, e as pessoas falam demais de Venezuela, não, a gente está falando de Brasil, de América do Sul, da nossa realidade que pode, como o Igor falou, levar até a uma guerra, né? A primeira guerra depois de mais de 100 anos. E muito importante, Léo, a presença do Paulo Moreira Leite em Caracas. Claro, claro. Está lá como observador, inclusive. Né? É isso aí. Valeu, grande abraço a todos vocês. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau aí. Boa tarde aos amigos da TV 247. Estou aqui recebendo meu amigo Brian Mir. Tudo bem, Brian? Tudo bom? Brian, jornalista, geógrafo, já esteve aqui na TV 247, deu um depoimento que causou muita repercussão, né? A gente falou sobre mecanismos, sobre Netflix, sobre artigos que você tinha publicado naquela época, mas o Brian mora há muito tempo no Brasil, há mais de 20 anos, né, Brian? Sim, já vive no 23 Brasil. anos já. 23 anos, é editor de um site muito interessante que é o Brasil Wire, que tenta produzir uma narrativa contra-hegemônica sobre o que acontece no Brasil. Eu convidei o Brian hoje para a gente conversar um pouco sobre as eleições na Venezuela, né, e os seus impactos na América do Sul e também aqui no Brasil. Ô Brian, me chamou muita atenção, muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje, mais uma vez. Ontem, quando eu estava conversando com o Paulo Moreira Leite, nosso editor que está lá em Caracas, eu já vi o resultado da eleição na hora, quando saiu a notícia assim, olha, Estados Unidos não irão reconhecer o resultado das eleições. Então, quando os Estados Unidos anunciaram que não reconheceriam, falei, bom, Maduro ganhou, né? Porque se perdesse, eventualmente reconheceriam. O que acontece? Por que os Estados Unidos não reconhecem uma eleição, né, democrática, aparentemente democrática? Bom, tipo assim, os Estados Unidos são, em minha opinião, né, como americano, estadunidense, sei lá, eles só aceitam as eleições que agrade eles, principalmente se você olha em países que têm muito petróleo, né, eles aceitam as eleições quando é o candidato deles. E nesse caso, Venezuela, faz anos que ele está tentando derrubar o governo socialista do Venezuela para privatizar o petróleo, da mesma forma que eles estão pressionando o Brasil para privatizar o pré-sal agora. Então, eles não aceitou a eleição porque o candidato deles não ganhou, obviamente, né? Basicamente, esse é o motivo. Eu tenho certeza que esse é o motivo, Se né? fosse um país sem petróleo também, a eleição fosse parecida, eles não estariam nem aí. Se fosse um país... Eles não seriam nem aí, com certeza. Não entraria no radar dos Estados Unidos. Ô Brian, e aí aconteceu uma coisa muito interessante em relação a isso, é que o governo brasileiro também, e tem um grupo de Lima, né, dos países sul-americanos, onde teria aquela cúpula que o Trump viria, não veio. O grupo de Lima também soltou uma nota dizendo que a Venezuela não cumpriu os requisitos democráticos. As pessoas apontam que o fator determinante para isso seria a alta taxa de abstenção. A oposição sabotou as eleições. E a gente estava batendo um papo antes de começar. O nível de abstenção na Venezuela não é muito diferente do que acontece nos Estados Unidos, né? Não, com uma diferenciado também. Parece que o nível de abstenção nas eleições de ontem em Venezuela foi de 52%. Em 2000, o nível de abstenção nos Estados Unidos era 49%. E Bush ganhou. Só que ele ganhou sem ganhar o voto popular.
Ou seja, 2 dos últimos 3 presidentes nos Estados Unidos não venceu a eleição popular. Quem são eles para criticar o nível de abstenção em Venezuela, quando é um país que não apenas tem um enorme nível de abstenção em todas as eleições nacionais, mas às vezes o candidato que assume na presidência não ganha o voto popular, porque o sistema eleitoral nos Estados Unidos é completamente enrolado. É o sistema do colégio eleitoral. Do colégio eleitoral. Não tem, nesse sentido, tem estados nos Estados Unidos com população pequena, como Montana, onde um voto para presidente vale 3 ou 4 vezes mais do que um voto de um residente da Califórnia. A situação é completamente enrolada de eleição. Então, a gente tem uma situação em que os Estados Unidos está dizendo que por causa da abstenção não era uma eleição válida. O Brasil está dizendo não é eleição válida porque tem candidatos possíveis que foram presos em Venezuela, enquanto Lula está no cadeia aqui para nada, sem provas materiais. É muito louco o que acontece. Eu tenho os dados exatos aqui, olha que interessante. Isso que você falou. O índice de comparecimento na Venezuela, 46%, e ele se elegeu com 28% dos votos totais. Ele teve 68% de 46%, então 28% dos votos totais. Em 2000, nos Estados Unidos, o índice de participação foi 51%. E Bush perdeu no voto para Al Gore. Então Bush teve 24% dos votos totais, como você falou, né? Só que aí aquela diferença. Ele ganhou a maioria no colégio eleitoral e perdeu na maioria. Sim. Nessa eleição passada, se eu não me engano, a Hillary Clinton teve mais votos que o Trump também, né? Sim, Hillary Clinton tinha vários milhões, eu acho que foi 2 milhões de votos mais do que Donald Trump. Então, a gente veja uma situação em que eu não acredito que os Estados Unidos tenham a autoridade moral de dar aula para outros países sobre suas eleições, realmente, né? Muito bom. Brian, você está recebendo aqui cumprimentos em inglês do Marcos Rizatti. Good afternoon, everybody, and special at Brian Muir. Então você tem aqui... Thank you. Good afternoon to you too. Legal. Muito bom. Ô Brian, dito isso, como é que você vê, então, a posição do Brasil? Você viu que o Brasil passou a ter uma linha muito subserviente aos Estados Unidos, porque você é meio americano, meio brasileiro, né? Você é casado com mulher brasileira e você tem filho brasileiro. Sim. Que seu filho também provavelmente é meio americano, meio brasileiro, porque eu sei que ele joga rugby, né? Sim. Então, ou joga futebol americano, eu não sei. Então... A pergunta é que como você vê a posição do Brasil de seguir a orientação de Washington e não reconhecer? Eu acho que o Brasil virou fantoche dos Estados Unidos agora. Desde o golpe de 2016, todas as medidas que foram tomadas para 13 anos de aumentar a soberania do Brasil, aumentar o papel dele como ator global, em solidariedade com outros países do terceiro mundo, juntando com os países dos BRICS, com IBSA, que é Brasil, Índia e África do Sul. Todos esses projetos de desvincular um pouco dos Estados Unidos e aumenta a atividade econômica com países da Ásia, da África, etc., tudo foi para água abaixo em 2016. Agora parece que o plano econômico do Brasil é feito em Washington, o Pontes para o Futuro, uma série de medidas altamente neoliberais do austeridade profundo, que parece como o Washington Consensus. Os passos geopolíticos do Brasil parecem como as ordens dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos têm um interesse geopolítico para tomar poder no Venezuela agora. Se não consegue ganhar a eleição, eles vão tentar montar um golpe. Se não consegue fazer um golpe, talvez, eu espero que não, eles podem fazer uma intervenção militar. Já tem uma base na Colômbia, tem bases nas ilhas holandesas do Caribiano, perto do Venezuela. Agora tem tropas americanas fazendo atos conjuntos com os tropas brasileiros na Amazonas, né? Então, é esse risco. Mas eu acho que o Brasil perdeu sua personalidade como ator internacional com o golpe. E agora é República de Banana, mais ou menos. Concordamos com você e não nos sentimos ofendidos
quando você chama o Brasil de República de Não, Bananas. não tô Sim, mas você não está falando do povo brasileiro, você está falando do governo brasileiro nesse sentido. O governo 100%, nada do povo. Claro, né? claro. E chegou uma informação muito importante, Brian, chegou agora, é um despacho da agência Sputnik, agência russa, de 6 minutos atrás. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem nesta segunda-feira que limita a capacidade do governo venezuelano de vender bens públicos após a eleição considerada fraudulenta do último domingo, segundo informou a Casa Branca. A gente está entrando num território muito perigoso, porque basicamente isso funciona como sanção. Né? Porque, por exemplo, se a Venezuela não pode vender o seu petróleo, se não pode vender ativos, eles vão tentar sufocar a economia venezuelana. Era esperável que os Estados Unidos reagissem com sanções contra a Venezuela? Eu acho que a estratégia deles agora é isso, de aprofundar as sanções. Eu vi uma reportagem no televisão alemã ontem, em que eles falaram que a maioria dos cidadãos venezuelanos entendem que os problemas econômicos daquele país são por causa dos Estados Unidos, por causa das sanções, que já existe, agora vai aprofundar mais ainda, né? Mas tem gente que fala que, por exemplo, a relação dos Estados Unidos com a Venezuela é muito antiga, no fornecimento de combustíveis. Dizem que, posso estar enganado, mas falam que tem muitas refinarias no sul dos Estados Unidos, no Texas, em outras regiões, feitas para receber especificamente o petróleo da Venezuela. Então, se os Estados Unidos parassem de comprar o petróleo venezuelano, você teria automaticamente um aumento da gasolina quase que imediato nos Estados Unidos, e o povo americano reage muito rapidamente à questão da gasolina, né, dos combustíveis. Isso é verdade? Procede que tem uma interdependência Estados Unidos-Venezuela? Eu não sou a maior autoridade nesse assunto do petróleo nos Estados Unidos, mas eu sei que tem essas refinarias, especialmente em Texas, por causa desse longo relacionamento, que a Venezuela foi um dos primeiros países estrangeiros de fornecer petróleo aos Estados Unidos. E por causa disso eu acho que em vez de cortar compra de gasolina venezuelano, eles procuram outros tipos de sanções e também preparam para fazer golpe ou intervenção militar, porque eles são preocupados de perder abastecimento. Né? Claro, mas vamos fazer um parêntese aqui. O Chávez foi presidente eleito, reeleito da Venezuela. Aí o Nicolás Maduro ganhou uma eleição muito apertada, parecida até com a eleição Dilma-Aécio, né, uma margem muito pequena para o Capriles. Ele venceu o Capriles, né, 6 anos atrás. Desde então começou o processo de desestabilização, de financiar grupos, milícias, os meios de comunicação muito hostis, né, ao governo Maduro, sanções, empresários sabotando o país também. Bom, aí o que aconteceu? Uma parte da oposição venezuelana, o próprio Capriles, em um determinado momento, queria reconciliação, e uma parte mais ligada aos Estados Unidos queria radicalização. Vários foram presos, tal, depois foram saindo. O Maduro fez chamados à reconciliação. Agora, ele venceu a eleição, ele fez um discurso ontem à noite e chamou mais uma vez a reconciliação. Aparentemente, essa oposição venezuelana não vai para a reconciliação. Estão dizendo, inclusive o candidato que perdeu disse que a eleição não é legítima, os outros nem disputaram a eleição. O que eles podem fazer, eu te pergunto, porque se eles não conseguem ganhar por dentro, né, o chavismo tem o controle das forças armadas na Venezuela também. Será que eles vão chamar uma invasão? Aí eu vou chegar no ponto central. É possível que a gente assista a uma guerra na América do Sul? Uma guerra por petróleo? Eu espero que não, né? Agora, que eu entendo como funciona o intervencionismo norte-americano, né? Eles nunca partiram pela estratégia de fazer uma intervenção militar em lugar nenhum. A primeira objetivo é que o candidato deles ganhe sem interferência americana. Se isso não funciona, eles começam a apoiar o candidato deles em diferentes formas.
se eles apoiam um candidato que perde e quer controlar um país, eles começam a fortalecer grupos golpistas. Se o golpe não funciona, eles partem para a intervenção militar. Eu acho que esse é mais ou menos como eles vêm agindo desde a década de 1940, Claro. em Irã, em todos os países do mundo. Só que tem uma diferença na Venezuela. Eles aparentemente não têm infiltrados nas Forças Armadas da Venezuela. Aí que fica mais difícil. O Trump uma vez até deu uma declaração meio assim... Ele fala bobagem, né, de vez em quando, com frequência, e não me lembro quando foi, mas ele falou, olha, podemos inclusive atacar a Venezuela. Ele chegou a falar que poderia atacar, não teve nenhuma solidariedade dos países locais, evidentemente, porque aqui há muito tempo não tem guerra, na América do Sul. Para você ter um golpe militar, você tem que ter as ligações com as Forças Armadas. Aparentemente isso falta na Venezuela. Por isso que eu te pergunto se eles poderiam ir um passo adiante, de repente buscar coisas através da Colômbia, do Brasil, que fez exercício militar na fronteira. Então, eu vi sair nos Estados Unidos algumas editoriais, alguns peixes de opinião de pessoas recomendando intervenção militar no Venezuela. E outras pessoas discutindo, não é o passo certo, mas eles estão conversando sobre isso nos Estados Unidos. Eu espero que não aconteça. E como você falou, talvez até se acontece, não é uma estratégia muito boa, porque não tem controle de nenhuma parte do exército venezuelano, mas conversando sobre isso, eles estão. Não sei se isso é uma tática de pressionar o governo Maduro, mas tem pessoas no governo americano que estão falando sobre isso. Mas falam em intervenção, não em guerra. Não em atacar. Ok, mas, por exemplo, Iêmen é uma intervenção. Síria é uma intervenção, né? Líbia não foi considerada uma guerra. Ok. Então são grupos rebeldes. Sim. Então quando você pode chamar em intervenção, é não só financiar, é não só apoiar um golpe militar, mas é apoiar milícias armadas. Milícias, que seriam, por exatamente. exemplo, de repente podem aparecer na Venezuela grupos como esses da Síria, né? Que seriam libertadores da Venezuela. Espero que não, né? Mas, Esperamos todos que não, mas como você bem lembrou, os Estados Unidos não declararam guerra à Síria, né? sim. Ele não sempre declara guerra nos países que eles... Tipo, os Estados Unidos está lançando muito bomba em Paquistão, nunca declarou guerra no Paquistão. Rogério Matuque está te parabenizando pelo trabalho, e eu levei uma bronca aqui porque eu não devo falar americanos nem norte-americanos, eu tenho que falar estadunidense, né? Estadunidense, porque somos todos americanos, né? Eu tento sempre falar isso, mas tem pessoas que não entendem quando eu falo estadunidense. Quando você fala estadunidense, fala, pô, mas você é americano, você é gringo, né? Como se nós não fôssemos. Ô Brian, você entrevistou recentemente o Celso Amorim, e publicou no Brasil Wire, essa entrevista repercutiu muito. O que você sentiu do Celso Amorim em relação ao momento sul-americano do continente? Eu acho que o Brasil perdeu um grande diplomata quando aconteceu o golpe em 2016, porque ele é um homem que muito importante no trajetória do Brasil, desde 1987, quando ele entrou no governo do Sarney até, né? Ele estava no Itamar Franco, Sarney, e uma pessoa que não é um radical da esquerda, é uma pessoa que eu sinto que é nacionalista, de forma positiva, apoia a ideia da soberania brasileira, e eu acho que com a investigação de Lava Jato, que parece que usa como alvo destruição das companhias brasileiras que eram lideradas por pessoas que tinham mais visão nacionalista, como do setor de engenharia, Embraer, que foi alvo do Lava Jato também, Petrobras. Eu acho que é uma fase da história do Brasil, tipo, fechou com o golpe, e o país está faltando muito pessoas com o perfil do Celso Amorim agindo no palco internacional agora. Porque, como eu falei antes, o Brasil age como um país com orgulho em si, com orgulho e com solidariedade com outros países na América Latina, então ele segue os Estados Unidos
como de volta para a década de 1990. E eu não estou falando nada contra o povo brasileiro, estou falando do governo. Ele começa a agir como República de Banana. Cada coisa que os Estados Unidos pede, o Brasil está lá. Como o Celso Amorim falou na entrevista, antes do que Lula assumiu no poder, a grande concorrência do Brasil e a Argentina era de quem podia ser melhor amigo dos Estados Unidos. Não tem nada errado de ser amigo dos Estados Unidos, talvez, né? Mas qual é o problema do Brasil ser mais amigo com a Argentina do que os Estados Unidos? Afinal, é o vizinho. Tem mais questões em comum nos dois países. Agora, tem uma coisa interessante, Brian. A gente falou, bom, para quem chegou um pouco atrasado, né? Estados Unidos não reconheceram o resultado da eleição na Venezuela, Brasil não reconheceu, e o Donald Trump, 10, 15 minutos atrás, anunciou sanções contra a Venezuela, porque a Venezuela não seria uma democracia. Engraçado é que ele nunca pensou em anunciar sanções contra a Arábia Saudita, né? Que é aquela democracia maravilhosa, né? Ou ele pode lançar sanções contra ele, porque uma grande porcentagem do povo americano não reconhece os resultados da última eleição presidencial nos Estados Unidos. Ele poderia se autocensurar, né? Muito bom. Porque o FBI está investigando ele para fraude eleitoral. Então, quem é ele para julgar um outro país? Muito bom, mas só para a gente avançar nesse ponto, então o que a gente tem? A gente tem essa questão do Império não reconhecendo, as repúblicas bananeiras da América do Sul também não reconhecendo. No entanto, Rússia e China já reconheceram o resultado da eleição venezuelana. A Rússia, inclusive, falou que as sanções americanas são ilegais. A América do Sul está se tornando palco dessa nova Guerra Fria que a gente está vivendo hoje? É uma boa pergunta, né? Eu não sei, como eu estava comentando com você antes, uma diferença é quando a China, por exemplo, quer dar empréstimos ou apoio para desenvolvimento em outros países, eles não obrigam o país de implementar políticas públicas de austeridade, como o Banco Mundial e o FMI faz. Em um certo sentido, então, é melhor para um país como o Brasil abrir negócios com a China do que tentar emprestar dinheiro do Banco Mundial ou FMI, por causa dos que eles chamam de condicionalidades que esses órgãos vinculam com os empréstimos, comparado com a China e a Rússia, que não faz isso. Perfeito. Então, para quem não sabia, a gente tem, de um lado, os Estados Unidos não reconhecendo, de outro, os países dos BRICS, à exceção do Brasil, reconhecendo. Eu queria te trazer outra questão também, Brian, sobre essa questão, sobre Venezuela, Brasil, né, enfim. Você acha que esse tema terá repercussões aqui nessas eleições presidenciais? Porque a Venezuela é sempre um tema muito... Você que vive há muito tempo no Brasil, é sempre um tema muito usado pela direita, né? Dizia-se, não, que com a Dilma o Brasil viraria uma Venezuela, e o Brasil estava muito distante disso. Volta e meia, esse tema da Venezuela é usado como instrumento da direita, né, para tentar se legitimar. Você acha que esse tema vai ganhar importância aqui no debate eleitoral brasileiro ou não? O brasileiro se conecta pouco com questões dos vizinhos? Ajuda as pessoas a entenderem melhor a natureza do golpe brasileiro? Por exemplo, quando os americanos se colocam tão diretamente, dizendo, olha, vamos impor sanções à Venezuela. Para quem ainda não entendeu o golpe no Brasil, será que fica mais fácil de entender, pelo menos? Eu acho que tem algumas diferenças fundamentais. Por exemplo, eu acho que a elite da direita é mais forte no Brasil do que em Venezuela, porque não foi necessário para os Estados Unidos dizer que as eleições em 2014 não eram válidas, porque Aécio Neves estava falando isso. A direita brasileira começa a reconhecer os resultados das eleições. Parece que em Venezuela eles não têm a força, a direita, a oposição. Então, os Estados Unidos precisam entrar e faz esse papel. Eu acho que sempre teve uma diferença dentro dos países da esquerda do chamado, eles chamam de maré cor-de-rosa em inglês. O momento 10 anos atrás, enquanto quase todos os países na América Latina viram ou esquerda ou centro-esquerda. Venezuela sempre foi vista como um país
mais esquerda do que o Brasil. Tinha os países que era da esquerda mais profundo, Venezuela, Equador, Bolívia, né? E tinha os países que era tipo centro-esquerda, Argentina, Brasil, Chile, por exemplo. Eu acho que Paraguai na época. Eu acho que nessa época o governo americano favoreceu os países menos radical da esquerda para tentar isolar a Venezuela. E quando Chávez faleceu, eles voltou com toda força para tentar forçar a mudança do regime. Como isso se relaciona com o Brasil, eu acho que pode virar um fenômeno no América Latina agora, em que cada vez que tem uma eleição na América Latina que os Estados Unidos não gostam do resultado, eles podem dizer que não reconhecem os resultados. Por exemplo, se Lula é eleito agora, usando o exemplo do Venezuela, Trump pode dizer que os Estados Unidos não reconhecem os resultados também. Muito e por causa disso que brasileiros devem prestar atenção do que está acontecendo em Venezuela. Por isso que o tema é muito importante, como você lembra. Ô Brian, além de tudo, a gente tem uma outra questão. Você falou do neoliberalismo, dos Estados Unidos exigirem políticas. Uma coisa que talvez possa ser um ponto de virada, né? O país que mais mergulhou no neoliberalismo recentemente foi a Argentina. E a Argentina está terminando, mais uma vez, no colo do Fundo Monetário Internacional. Ou seja, o Macri conseguiu quebrar a Argentina e vai lá pedir dinheiro emprestado. Essa desmoralização, vamos dizer assim, do neoliberalismo pode afastar um pouco a América do Sul dos Estados Unidos? Para dizer, ó, esses conselhos que vocês estão dando não são tão bons assim. Espero que sim, mas com os estados de exceção, com esse novo estilo de lawfare, de ataques judiciais contra partidos da esquerda, que não é só o Brasil, eles estão tentando prender Michelle Bachelet por um escândalo de Lava Jato e Odebrecht, né? Ele já está atacando Cristina Kirchner, está atacando líderes em El Salvador e outros países, não só na América Latina, mas eu vi agora ele está tentando atacar alguém em Portugal, do governo de Portugal, com Lava Jato. Independente do fracasso eminente dos políticos públicos neoliberais, eu acho que vai demorar um pouco para a esquerda montar uma estratégia de defender contra essa nova forma de golpe jurídico que aconteceu no Brasil. Então, você acha que Lava Jato é um instrumento de dominação dos Estados Unidos em relação a outros países? Sim, com certeza, porque não é só o Brasil. Eles prenderam um ex-ministro de Moçambique em Lava Jato, alguns meses atrás. Ele está usando Odebrecht como um cavalo Troia para entrar em países que não seguem a linha deles e prender os políticos que eles não gostam. Que já foi 8 ex-presidentes ou vice-presidentes na América Latina que já foram implicados em Lava Jato. E você veja, Estados Unidos não é um paradigma da luta contra a corrupção, porque o presidente é um corrupto. Trump é mais corrupto do que os piores corruptos do Brasil, em minha opinião, né? Não, mas olha, o Temer é uma competição forte. Temer é uma competição forte, mas Temer é mais pobre do que Trump. Ah, sim, é verdade. Ô, Brian, e como é que você vê, então, essas viagens do Moro aos Estados Unidos? Você acha que, por exemplo, ele foi falar na Universidade de Notre Dame, aí disse que o Brasil não pode ser conhecido como o país da propina. Antes ele tinha ido receber um prêmio da Câmara de Comércio. Como é que são esses prêmios de pessoa do ano, personalidade do ano lá nos Estados Unidos? Tem gente que fala que isso aí é um prêmio caça-níqueis, que tipo, quem organiza a Câmara de Comércio, eles ou dão um prêmio para quem pode pagar pelo prêmio, ou para a pessoa que não paga, mas que atrai convidados que pagam muito. Eu não tenho... Primeiro, esse prêmiozinho do Câmara de Comércio Brasil Estados Unidos não é nada de Nobel, não é um prêmio Nobel. Lula está sendo nomeado, tem uma forte campanha para nomear Lula para a campanha para o Prêmio Nobel de Paz. Esse é um prêmio de verdade. Apesar de algumas pessoas ruins receberem esse prêmio nos anos, é muito mais importante de um prêmiozinho
oferecido pela Câmara Brasil-Estados Unidos, que o estadunidense típico nem sabe o que é, ok? Notre Dame, a faculdade onde ele faz a palestra, é onde meus pais conheceram na década de 1960. Então, pessoalmente, eu fiquei muito envergonhado. Mas o fato sempre foi uma faculdade da direita, católico-conservador. Daquele facção mais conservadora da Igreja Católica, Notre Dame. Então, o fato que ele foi convidado lá não é uma indicação do que a maioria do povo americano... Fica em que estado? Indiana. O estado onde nasceu o Ku Klux Klan. É um estado super conservador, de onde vem Mike Pence, o vice-presidente, que fez a palestra hoje sobre não reconhecendo os resultados das eleições em Venezuela. Então, num estado conservador, uma faculdade conservador, eles convidou um conservador para fazer a palestra. Não é uma grande surpresa para mim, né? Não tem muito legal a gente falar com um estadunidense que conhece a fundo os Estados Unidos e fala com franqueza e com sinceridade sobre as mazelas do próprio país. Aí você falou também um ponto interessante, Brian, que essa questão, né? O governo brasileiro diz que as eleições não são legítimas porque opositores estão presos. Bom, todo mundo sabe, eu, você e o mundo inteiro, a torcida do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, que o Lula só está preso porque se ele estiver solto, ele ganha as eleições. E algumas pessoas dizem que ele ganha as eleições mesmo preso. É possível. Então eles já estão dizendo que a eleição brasileira não será legítima porque o Lula está preso. Sim, pelo próprio lógico deles, essa eleição não é legítima. Exatamente. Então é isso. A eleição brasileira não é legítima, mas vamos ver se o Trump vai dar essa declaração. Eu queria te pedir fazer uma última questão, que a gente depois vai entrar com o Igor Fuser e o Paulo Moreira Leite, direto lá da Venezuela. Bom, a gente percebe... Aliás, antes de entrar com essa questão, eu vou trazer uma notícia que acaba de entrar aqui também pela agência Sputnik, agência russa, e é uma vergonha para o Brasil. 6 países do G20 querem novas sanções contra a Venezuela, né? Os países do G20 que estão defendendo sanções contra a Venezuela são a Argentina, sempre agora com o Macri muito subserviente, Austrália, Canadá, Chile, Estados Unidos e México, né? Não, o Brasil não está aqui na lista então ainda, então pelo menos isso ainda, mas pode ser que ele entre, né, nessa lista das... Espero que não. Esperamos que não. Então tem essa informação. Por que o Brasil, sendo tão servil aos Estados Unidos, como você falou, um regime fantoche, por que nem assim os americanos vêm ao Brasil, os estadunidenses? O Trump não veio ao Brasil, o Mike Pence viria e não veio, o secretário de Estado, o ex-secretário, que era o cara do petróleo, iria vir também, não veio. Por exemplo, sair na foto ao lado do Temer pega mal até nos Estados Unidos? Eu acho que sim. Eu acho que eles não vejam isso, mas os ajudantes dele, os assessores, olham as pesquisas de popularidade e ninguém quer tirar selfie com Michel Temer. Não é como na época do Lula, né? Todo mundo queria tirar selfie com Lula. Já avisando aos nossos editores, assim, ninguém quer tirar selfie com Michel Temer, diz aqui Brian Mina, hein? Vamos fazer, porque a gente também faz vídeos curtos aqui, ó. A Daphne, que trabalha, né, aqui, tá todo dia aqui na nossa moderação dos comentários, ela está dizendo, ela mora no Canadá. Canadá, que decepção, faz parte quintal dos Estados Unidos. Você acha que essa lógica do quintal tá se valendo, está se fazendo cada vez mais presente? Porque, Brian, tem uma coisa que me surpreende nessa volta do quintal, porque uma coisa é você ser quintal de um império. Os Estados Unidos venceram a Segunda Guerra Mundial, viraram superpotência, hegemonia, caiu o Muro de Berlim, só tem uma hiperpotência no mundo, todos os países são fracos, você vira quintal. Agora, a impressão que eu tenho é que o Brasil e alguns países estão virando quintal dos Estados Unidos num momento de decadência dos Estados Unidos, de decadência do poder imperial. É isso que me surpreende mais. Como é que os Estados Unidos, em decadência econômica relativa, perdendo espaço para a China, para outros países, com a pobreza crescendo muito nos Estados Unidos, conseguem reconverter alguns países em quintal? Porque a decadência é um processo que pode demorar muito tempo, eu acho. Se você olha o Império Romano, o Império Bizantino continuou em decadência por 1000 anos. E Estados Unidos, eu acho que está
perdendo muita força nos últimos 20 anos por causa de decisões ruins econômicas pela uma sequência de presidentes. E a gente vê que a China está subindo e subindo. Porém, os Estados Unidos ainda continua sendo, por enquanto, o país mais poderoso no mundo, e até ele em decadência ainda tem o poder imperialista de transformar, como a gente está vendo agora, nos últimos 5 ou 6 anos na América Latina, retirar a soberania do monte de países que estava avançando e colocando de volta no quintal. Ou seja, então, é uma reação. É uma reação do império decadente, né, tentando, de alguma maneira, ser um império mais forte. Sim. Mas se a gente olha a história a longo prazo, a tendência é declinante, né? Com certeza. Nesse momento, eu não vejo muito possibilidade dos Estados Unidos reverter a situação, conjunto atual, pelas mudanças estruturais na economia, que vai ser muito difícil de desfazer. E eu não acredito que, fora do Bernie Sanders, que eu acho que ninguém deixa ele ganhar as eleições, eu não acredito que tem um democrata que vai entrar e reverter o cenário. É isso. Gente, eu queria agradecer muito ao Brian. Eu sei que ele já tinha agradado muito quando veio pela primeira vez. Então, esse segundo papo aqui eu recomendo fortemente que todo mundo assista desde o começo, né? Tem informações muito interessantes sobre o Brasil, Estados Unidos e Venezuela, mas eu tenho que cortar porque daqui a pouco eu vou me conectar também com o Igor Fuser e com Paulo Moreira Leite para a gente prosseguir nessa cobertura especial sobre Venezuela. Obrigado mais uma vez, Brian. Muito bem-vindo aqui à nossa TV 247. Ele está defendendo liberdade para Lula na sua caneca aqui, ó. Exatamente. Free Lula. Free Lula. Valeu, gente. Obrigado. Nós vivemos em tempos muito estranhos e bicudos. Nesses tempos, é muito importante que as nossas opiniões surjam e apareçam. Daí que eu acredito que a imprensa, essa imprensa que nasce da base, essa imprensa democrática, essa imprensa que se esforça para sobreviver, seja apoiada. Por isso eu apoio o 247 na sua luta por sobreviver.